Aleluia, momento muito importante da palavra de Deus. Você crê que o Senhor vai falar com você? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Livro de Juízes, no capítulo 7, a partir do verso 15. Juízes, capítulo 7, a partir do verso 15. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor está aqui. Ele fala conosco. Abra o seu coração. Se desprenda de tudo nesta hora. Esqueça-se de tudo que ficou lá fora, de quem está sentado na direita, quem está sentado na esquerda, de quem ainda não chegou. Esqueça-se de tudo agora. Simplesmente mergulhe seu coração para ouvir o que vem do céu para nós. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, eis que o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas, e disse-lhes: Olhai para mim, fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: Pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, partiram os cântaros que tinham nas suas mãos esquerdas, e as tochas acesas nas suas mãos direitas, as buzinas que tocavam, e exclamaram: Espada do Senhor e de Gideão. E ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 as buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isso em todo o arraial. E o exército fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-meolá, acima de Tabate. Senhor, em nome de Jesus, Pai maravilhoso, a Tua palavra, Senhor, que é poderosa, que é tremenda, Senhor Jesus. Pai, que ela possa falar aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa encontrar lugar em cada vida, em cada alma, em cada espírito, Pai, para derramar a porção que o Senhor tem para nós nesta noite. A Tua palavra seja o nosso alimento, a nossa força, Pai, a lâmpada para os nossos pés, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós vemos nesta passagem um grande livramento nesta guerra, uma grande vitória, uma das grandes vitórias do Antigo Testamento. Essa é uma delas, a vitória de Gideão com os 300 homens. Ele tinha 32 mil homens. Era um número bom, né? Era um exército poderoso. Porque naquela época não havia bomba química, não havia drone, não havia tanque de guerra, não havia nada. Simplesmente homem contra homem, espada contra espada. Quando saíam para a guerra era matar ou morrer. Então, naturalmente, o exército vencedor era o que tinha mais homens. Já era ponto de vitória ou ponto de perda. Vamos degladiar, vamos nos confrontar. O exército maior, com certeza, era o mais vantajoso. Não tem como achar que a conta ia bater de uma forma diferente. Não
Não tinha outra estratégia, não tinha outra solução. O exército maior tinha mais vantagem e normalmente era o vencedor. Mas Deus fala com Gideão, dá uma estratégia para Gideão, faz algo ali para que Gideão pudesse escolher dentre os 32 mil. E Gideão ali, na primeira leva, ficou com 10 mil. E então depois, apenas com 300 homens. Gideão como líder, Gideão como guerreiro, Gideão à frente da sua tropa. Irmãos, é muito difícil a gente se manter motivado, a gente se manter firme, de pé, a gente ter uma palavra positiva quando a gente olha e as coisas não estão da melhor maneira. É contraditório você ter uma palavra positiva, você ter um semblante firme, quando você olha e a situação está contrária. Então olha para o exército inimigo, tem mais homens. Olha para nós, Deus mandou dispensar todos esses homens e de 32 mil estamos com menos de 10%, estamos com 300 homens. Mas mesmo assim, quando se crê em Deus, quando se conhece o Deus que tem, aleluia. Quando nós conhecemos o nosso Deus, irmãos, nós sabemos que Ele vai fazer. Ele vai operar. Algo Ele vai se manifestar de alguma forma. Principalmente quando Ele está dando a direção. Se nós estamos atentos, ouvindo, acatando, se nós estamos obedecendo, nós podemos ter certeza de que Ele vai fazer algo para nos dar a vitória. Gideão aqui não se atemorizou, Gideão não se abateu, Gideão não falou assim, irmãos, porque às vezes o que a gente fala tem muito peso. Aí ele poderia ter chegado para o seu exército e falar assim: olha, sinceramente, eu acho que não vai dar certo, mas Deus está mandando fazer, vamos ver o que dá. Você acha que os soldados iam animados? Você acha que ele teria passado uma força, uma esperança de vitória se ele tivesse falado assim? E muitas vezes, irmãos, preste atenção, nós obedecemos a Deus, mas nós reclamamos da forma que Deus está fazendo. Muitas vezes nós contrariamos Deus, muitas vezes nós até obedecemos, mas como crianças birrentas, sapateando e se debatendo, e tem que ser, já que foi, já que o Senhor quer assim, já que falou que é pecado do outro jeito, já que então, mas eu não faria assim, eu acho que assim não é bom. Quantas vezes, irmãos, nós ficamos fazendo birra com o Senhor? Mas em nome de Jesus, o Senhor te levantou como soldado, o Senhor te capacitou para esta guerra, aleluia. O Senhor te dá as armas necessárias, porque Ele sabe o que faz, aleluia. Tá bom, então tem 300 homens contra uma multidão, mas então as nossas armas são melhores. Então as nossas armas são diferenciadas. Nós já temos algo mais avançado, mais moderno, que eles ainda não têm. Foi isso? Não. Deus não falou assim: olha, façam lanças diferentes, peguem ferramentas e, né, os construtores lá, esqueci como é que fala, quem mexe com ferro, quem faz faca, como é que chama? Ferreiro. Os ferreiros, façam armas diferentes, eu vou ensinar como fazer armas novas. Deus deu armas diferentes. Glória a Deus. Deus deu armas novas. O quê? Cântaro, buzinas, trombetas e tochas. Ah, Senhor, tá de brincadeira. Um exército de homens de guerra, de soldados, com vasos de barro na mão.
cântaros, vasos de barro. Nós vamos para uma guerra em que o diferencial é que nós estamos carregando vasos, só se for para dar na cabeça. Como é que vaso tem a ver com guerra? Como é que vaso vai ficar na mão de soldado? Trombetas, em algumas bíblias está escrito buzinas, né? E tochas. Não dá para entender. E eu quero exatamente que você curve a sua cabeça e entenda que o Espírito Santo está falando com você. Assuma na sua alma. Confesse para o Espírito Santo: Espírito Santo, não dá para entender o que o Senhor está fazendo. Eu reconheço que não dá para entender as suas estratégias. Espírito Santo, o Senhor está vendo que eu estou na guerra, os inimigos são mais do que eu clamo, eu peço, eu obedeço ao Senhor, e eu não entendo, não estou entendendo a direção que o Senhor está dando. Aleluia. Muitas vezes, meu irmão, o que nos falta é falar sinceramente com o Senhor, é dizer exatamente aquilo que está afligindo o nosso coração, e reconhecer nossas fraquezas humanas, e reconhecer até onde nós podemos ir, porque muitos são atirados, impulsivos, ansiosos, e saem fazendo um monte de coisa como se pudessem resolver tudo, e se frustram, porque na força do homem, na força do conhecimento, do intelecto, na força do braço, vai se frustrar. Não foi assim que Deus mandou lutar. Outros se acovardam, se escondem, se deprimem. Como? Não tem jeito, como é que eu vou guerrear? Eu não sei nada. Então muitas vezes não entendem como Deus está agindo. E preste atenção, meu irmão, não espere a explicação. Você não vai receber a explicação, mas você vai vencer essa guerra, você crê? Aleluia! A nossa guerra de oração não é para ter uma explicação. Quantas vezes nós ficamos querendo que Deus fale conosco, mas o quê? Para entender, eu quero explicação, como se Deus tivesse que nos dar satisfações dos seus feitos. Como assim? Se eu não estou entendendo, então fala comigo, Senhor. Deus não precisa falar, Ele age e a gente vê a glória dEle, aleluia. E a gente vê a glória de Deus acontecendo na nossa vida. Deus não explicou para Gideão por quê e o que ele ia fazer. Deus falou sim com Gideão, dizendo: faça isso e isso e isso. Pegue os homens, 300 homens, você está achando pouco? Divide eles em pelotões de 100. E agora você dê a eles vasos de barro. Você dê a eles tochas. E você dê a eles trombetas. Ah, irmãos, não é fácil obedecer ao Senhor. Não é fácil. Se alguém te falou que era fácil, mentiu para você. Porque o próprio Jesus, Ele nos deu tanta instrução, dizendo, deixando claro que não seria fácil. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. É fácil? Negar nossas vontades, negar nossas expectativas, negar até mesmo os nossos sonhos, deixar de lado. O que eu quero, deixa aqui. Vamos perguntar o que o Senhor quer. Negar-se a si mesmo é uma das tarefas mais difíceis do cristão. E ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ele diz: no mundo vocês terão aflições, vocês vão encontrar problemas. Aonde vocês estiverem, vocês terão aflições. Mas crede em mim, glória a Deus. Eu venci. Aleluia, obrigado, Jesus. A minha paz vem do Senhor. A minha força vem do Senhor. Ele já venceu. Aleluia.
Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por mais essa aflição, porque o Senhor me fortalece. Eu posso superar essa dor, porque o Senhor me fortalece. Eu posso superar essa perda, porque o Senhor me fortalece. Eu vou vencer esse problema financeiro, porque o Senhor me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não vou sucumbir por conta de uma enfermidade, eu não vou sucumbir por conta de uma desilusão, eu não vou sucumbir por conta de um fracasso pessoal, eu não vou sucumbir por conta de uma frustração. O Senhor já me deu vitória, glória a Deus. Aleluia. Quais são nossas armas, irmãos? Cântaro, tocha e trombeta. Glória a Deus. Som da trombeta anuncia quem vai à frente. Quem vai à frente toca a trombeta e os outros obedecem. Aleluia. É sinal de unidade. É sinal de uma única visão. Tocou a trombeta, é isso que é para fazer. Deu o aviso, deu o sinal, deu o start. É aqui que nós vamos, é assim que nós vamos. É até ali que nós vamos. Aleluia. Neste pelotão, nesses 100 homens, não podia ali cada um ter uma ideia. Porque, irmãos, é natural todo mundo ter boas ideias. Amém? É normal. Em qualquer lugar, qualquer coisa, em todos os lugares, as pessoas olharão, as pessoas terão ideias. Mas se nós queremos vencer batalhas, nós temos que ter unidade. Unidade. Amém? O que é unidade? É saber que eu tenho uma ideia e você tem outra, mas para o bem de todos, vamos fazer uma terceira, talvez? Essa é que vai ser o melhor para a maioria, o melhor para o momento, o melhor para o financeiro, o melhor para a ocasião. Isso é maturidade. Amém? Isso é postura de quem quer servir, de quem faz o que a Bíblia diz, honrando ao outro, preferindo o outro. Olha, eu tinha uma outra ideia, mas se vai ser melhor para a igreja essa, vamos fazer essa. Olha, eu tinha uma visão assim, mas vamos fazer assim. Unidade. Quando tem unidade na família, a família prospera. Quando tem unidade no casal, o casal prospera. Quando tem unidade em sociedade, a empresa prospera. Não dá para caminhar com cada um pensando de uma forma e querendo agir de uma forma. Amém? Quando as pessoas se casam, elas vêm de mundos diferentes. Né? A gente costuma brincar e falar que casamento é ideia de Deus mesmo. Irmão, só pode ter sido ideia de Deus, porque não você pensar racionalmente é um negócio que tem tudo para não dar certo. Duas pessoas que vêm de famílias diferentes, com criação diferente, com modo de pensar diferente. Tem família que acorda diferente da outra de manhã. Tem costumes, não é, irmãos? Tem família que tem costume de acordar cedo, liga o rádio e já começa a faxinar a casa e põe tudo para cima, e põe móvel para lá, e põe móvel para cá. E isso é normal. É assim todo dia, é assim toda sexta-feira, é assim todo sábado que está todo mundo em casa. E é assim, o pai já está lavando o carro, e já está com a garagem aberta, e já coloca a caixa de som lá perto do portão, e aquele barulho, aquele negócio. É sábado, é domingo, já é assim. Mas tem família, irmãos, se você bater no domingo antes das 11 da manhã, se ele abrir a porta, ele sai com a metralhadora. Some do meu portão essa hora, que não é hora de acordar ninguém. Que onde já se viu acordar uma pessoa 11 horas da manhã no domingo? Que isso? Vamos dormir até meio-dia e dorme todo mundo. Dorme criança, dorme gato, cachorro, todo mundo. É ou não é, irmãos?
Aí você pega um de uma casa, o outro da outra, para morar na mesma casa e acordar junto. Ai, Jesus. Ai, ai, ai. Aí começa. Ai, por que você não acorda cedo? Sabe que eu não gosto de acordar cedo. Mas também você vai dormir o dia inteiro, vai perder o dia. E vai por aí. Por aí vai. Mas quando aprende a ter unidade, aleluia, a pensar o que é melhor para o nosso lar, para a nossa casa, para a nossa família aqui, ó. Costume que veio do meu pai vai ficar lá no meu pai. Costume que veio lá do seu pai vai ficar lá no seu pai. Como é que vai ser? A nossa casa vai ser assim. Nosso lar, nós vamos ter nossos costumes, nós vamos criar nossas tradições. E assim nós vamos. Amém, queridos? Se não tiver unidade, irmãos, vai ficar a vida inteira brigando por uma coisa que não era para brigar, era para se entender. Porque é diferente mesmo. É aí que entra os atritos, porque a gente não quer que seja diferente. Ou a gente não quer entender a diferença do outro. Como você gosta disso? É um absurdo, isso não faz bem, isso não é bom. E o outro pensa, como que alguém gosta disso? Não é possível. Então a gente começa a entender, não, você não gosta, é um direito seu. Nós ensinamos para o Gustavo esses dias lá na piscina. Ele estava na piscina e ele é bem repetitivo, né, irmãos? Quando ele fala o que ele gosta, ele repete muito. E aí ele foi ficando perto de um menininho, aparentemente um pouquinho mais velho que ele. E aí ele sentiu, né, a liberdade, ele sentiu ali uma aproximação com a criança e começou a conversar. Mas aí ele entra no mundinho dele, né, que aí ele vai repetindo, e o carro tal, e repete, e fala de novo do mesmo carro, e fala de novo, e daqui a pouco ele olha e está falando do mesmo carro, aí daqui a pouco ele começou a chorar. Aí eu fui lá, eu falei, vem aqui, sai um pouquinho, descansar, o que foi? E ele está falando que o carro, assim, eu não sei nem falar os nomes dos carros, viu? Porque ele fala a marca, o modelo, os equipamentos que o carro tem, ele vai falando tudo de uma vez só, assim. E aí ele falou, ele está falando que o carro assim, que tem isso, que é isso, é feio. E aí o que eu falei para ele? Filho, ele tem todo o direito de não gostar do carro que você gosta. Quem gosta desse carro é você. Ele talvez goste de outras coisas. De outros carros, de outros esportes. Deixa ele não gostar, não tem problema ele não gostar. Ele falar que o carro é feio, não te ofende, é o gosto dele. Agora você gosta, então continua gostando do seu carro, continua brincando com o seu carro. Tá bom. A gente tem que dar o direito das pessoas de não gostar, de não querer fazer e entender. E chegar num consenso, para ter unidade. Quem vai na frente, toca a buzina, dá a direção. Ouve a buzina, irmãos. Ouve a direção. Deus está dando direções e às vezes nós não queremos acatar. E às vezes nós não queremos estar junto no pelotão. Lembrem-se que na selva, né, lá nas savanas, os leões atacam os animais que estão dispersos do bando. Ele não pega os mais fortes, mesmo a leoa, mesmo o leão. Ele não vai no mais forte, ele não vai no da frente, que ele sabe que são os líderes que estão à frente, os mais fortes, mais saudáveis. Quem que ele vai? Ele vai naqueles que estão dispersos, capenga, mancando, que não consegue acompanhar o bando, que está desviando, que fica para trás, que está preguiçoso. Aqueles lá, eles veem alguém que é vulnerável, aí fala, aquela ali é minha presa. O que está engajado, o que está em movimento, não é alvo do inimigo. Alvo do inimigo é aquele que está querendo extraviar. Alvo do inimigo é aquele que está ficando para trás. Alvo do inimigo é aquele que não está gostando do que o pelotão está fazendo, que não está concordando, é alvo do inimigo. Porque vai ficar à parte, vai ficar mais deslocado e o bote vem.
Que mais? O cântaro. O cântaro significa, irmãos, vasos vazios, disponíveis. Aleluia. Você e Deus é muita gente, sabia? Oh, glória a Deus. Você e Deus, irmãos, é um exército inteiro. Você tem um cântaro aí? Você tem um vaso vazio, disponível para carregar e dizer: Senhor, se for para encher, é o Senhor que vai encher. Enche este vaso. Eu estou aqui, Senhor, com o meu cântaro. Eu vou obedecer. Eu estou ouvindo o som da trombeta, já peguei meu cântaro e eu estou aqui. Aleluia. Estar disponível. Glória a Deus. É entender a ordem do Senhor. Não é entender os porquês, para que serve, o que eu vou usar. Não. É a ordem. Pegue as tochas, coloquem dentro dos cântaros e vão com os cântaros. E ouçam a trombeta e vai. O que aconteceu? Quando eles tocaram as trombetas, foi o start. Era o sinal de ação. Quando Gideão e os da frente tocam as trombetas, eles quebram os cântaros. O que tinha dentro do cântaro? As tochas, tinha fogo, aleluia! Ah, irmãos, vaso quebrado vai manifestar o quê? O fogo do Espírito Santo. Não resista em ter o seu vaso quebrado. Não insista em permanecer intacto, inteiro. Olha, eu isso. Deixe ser quebrado pelo Senhor. Quando o Senhor te quebra, o fogo aparece, aleluia. Imagina aquela escuridão. Imagina aqueles homens andando quietos, devagar, sem o exército inimigo perceber. Olha a estratégia de Deus. Aleluia. Olha aí a visão de Deus. Vai colocando eles no meio do exército inimigos, invisível. Eles foram chegando sem alarde, eles foram chegando sem alvoroço, eles foram chegando sem ameaças. Mas no momento exato, eles estavam bem posicionados. E quando toca as buzinas, é o momento de quebrar os vasos. Então aí você imagina, para quem não está esperando, o susto do barulho daquelas trombetas tocando já em cima, e os vasos quebrando e aquele fogo aparecendo. Aleluia, Jesus. O Senhor vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, aleluia. Tenha na sua mão o cântaro, tenha o fogo do Espírito Santo. Ouça a buzina do Senhor, ouça a voz de Deus, ouça as estratégias que Deus dá. Obedeça sem murmurar, obedeça sem questionar. Diga para o Senhor que você é disponível, que você está pronto para o que Ele quer, aleluia. Seja essa tocha nas mãos do Senhor. No momento certo, Ele vai quebrar o seu vaso. E o Espírito Santo vai aparecer. Aleluia. E o fogo vai impressionar. Oh, glória. Deixa o fogo do Senhor impressionar aqueles que te olham. Nada, irmãos, não é nós que impressionamos, é a unção de Deus em nós. Aleluia. Se nós temos que chamar a atenção de alguma coisa, é chamar a atenção para o Senhor Jesus. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos uma seta apontando para Jesus. Quando alguém olhar para nós, ela não pode ver o que nós somos, o que nós temos, o que há em nós. Ela tem que olhar e ver nós apontando para Cristo. Aleluia. Para onde você tem apontado? O que tem dentro de você? É aquilo que revela quem nós somos, irmãos. Se na hora que somos quebrados, vai sair de dentro de nós carnalidades, vai sair de dentro de nós coisas da vaidade, vai sair de dentro de nós coisas da alma no sentido de carne, no sentido de simplesmente vontades humanas, quando não vontades humanas inspiradas por Satanás.
Nós temos que vigiar, porque a vontade humana por si só já não agrada a Deus. Imagine a vontade humana inspirada pelo diabo. É onde pessoas têm pensamentos errados, é onde elas têm certeza que o pecado não é pecado. São pensamentos humanos, carnais, inspirados pelo diabo, manifestados pelo diabo. E a nossa luta é exatamente contra a carne. A nossa luta é exatamente para que a nossa carne não dê lugar, não dê ouvidos, não dê atenção à inspiração maligna. Porque ela vem. Porque ela vem. Quando nós queremos competir uns com os outros, quando nós queremos nos sentir melhores do que alguém, quando nós queremos que a atenção seja para nós e não para Cristo, nós precisamos ser como João Batista. Começaram a falar de João Batista. Olha, o profeta, ele batiza mais do que Jesus, você viu? E João Batista poderia ter trazido para o seu coração, entrado nessa linha de competição. Então vamos ver quem batiza mais. Vamos ver se é eu, se é o próprio mestre. Pensou eu batizar mais do que o próprio mestre? Aí eu tô bem com o homem lá, hein? Não, João Batista não quis essa competição. Ele falou, eu não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Aleluia. Após mim vem aquele que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Saia desse ambiente de rivalidade, de competição, de aparecer, de ser, de fazer. Saia deste ambiente. Após mim vem aquele que eu não sou digno de desatar as sandálias. E quando nós olhamos para João, nós entendemos o ministério de Jesus. Aleluia. Ele preparou o caminho para o Messias. Ele preparou o caminho para Jesus. Ele veio pregando antes de Jesus. Ele veio abrindo portas, abrindo caminho. Glória a Deus. Para que o próprio Jesus pudesse brilhar. Para que o próprio Jesus pudesse aparecer. Glória a Deus. O fogo só aparece na escuridão. Por que, Senhor, essa situação? Por que, meu Deus, tanta luta? Por que tanta prova? Tem fogo na tua vida. Esse vaso se quebra e esse fogo aparece. Glória a Deus. Irmãos, quando você faz o que Deus quer, aquilo que nós não temos condição de fazer, Deus faz por nós. Esses homens não teriam condições fisicamente de ganhar. Só 300 homens não. Por isso que Deus mostrou e fez dessa forma, porque no texto aqui está escrito que se eles tivessem ganhado com os 32 mil homens que Gideão tinha, eles mesmos diriam, nós vencemos, nós somos bons, nós somos um exército grande, nós vencemos porque nós somos muito. E Deus falou, não é assim que eu quero que vença essa guerra, tem que glorificar o meu nome. Dar ao Senhor a glória devida ao seu nome. Então ele tirou todos aqueles homens, ele deixou poucos homens, sabendo que com aqueles poucos homens era impossível ganhar, porque agora vai ganhar com as estratégias espirituais. Aleluia. Então, irmãos, confie no que Deus está fazendo. Não confie em si mesmo. Por mim, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, eu não sei. Mas o Senhor vai à nossa frente. Aleluia. Mas o Senhor sabe resolver. Mas o Senhor já tomou essa guerra para si. Quando o exército assustou com a trombeta, com aquele povo em cima, com os cântaros quebrando, aquele fogo aparecendo, eles ficaram tão desesperados, eles ficaram tão apavorados que eles começaram a tirar as espadas e matar a eles mesmos. Eles não sabiam mais quem era inimigo, quem não era. Eles viam um homem sair matando e eles mataram a eles mesmos. Vamos aplaudir ao Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai.
Quando nós estivermos na presença de Deus, ouvindo, acatando, cumprindo o que Ele quer, os inimigos vão guerrear sozinhos. A nossa justiça será feita pelo Senhor. Aleluia. É o Senhor que vai defender o seu nome. É o Senhor que vai trazer a honra. É o Senhor que vai limpar. É o Senhor que vai fazer. Glória a Deus. E eu posso dizer, irmãos, com tanta experiência de causa, que Ele faz. Aleluia. Ele mostra quem está certo, Ele mostra quem está errado. Ele desfaz mal entendido. O nosso Deus é poderoso. Aleluia. Mas nós temos que estar obedecendo, vigiando com a nossa boca, não entrando em problema que não é nosso, não querendo consertar o mundo. Nem Jesus fez isso. Ele morreu para que todos sejam salvos. Amém? Mas Ele não entrou em questões que não era a hora. Ele não entrou em debates que não era a hora. Ele não foi tentar mudar o que não era hora de mudar. Tudo na direção de Deus. Aleluia. E você vai ter vitória. Você crê? Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Toca a trombeta. Quebra o canto. Levanta a tocha. Aleluia. E deixa Deus brilhar. Deixa Deus vencer na tua vida. Há poder no nome de Jesus. Há poder no fogo do Espírito Santo. Há poder quando corações se quebrantam, quebram os cântaros, quebram os vasos. Há poder quando Deus está no negócio. Há poder quando Deus vai à nossa frente. Creia no Senhor Jesus. Creia que Ele já está agindo. Creia que Ele está trabalhando. Confesse ao Senhor que você não está entendendo, que você não está vendo solução, que você não sabe a forma de resolver. Apenas faça o que Deus mandou e confie no Senhor. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, oh Senhor, quantas guerras neste lugar. Pai, pais de família entrando em guerras, mães pelos seus filhos, famílias, casais, Senhor, vida profissional, em nome de Jesus, ó Deus, nós temos muitas guerras nas nossas vidas, Pai. Nós temos muitas batalhas, Senhor, e muitas vezes não entendemos, Pai, a Tua forma de agir. Muitas vezes não estamos compreendendo, porque o Senhor está nos pedindo algo. Mas nesta noite, Pai, nós queremos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, ainda que eu não entenda, eu vou obedecer. Aleluia. Senhor, ainda que eu não veja, eu vou adorar. Senhor, ainda que eu não saiba, eu vou confiar. Aleluia. Senhor, eu vou confiar em Ti. Eu creio, Pai, que o Senhor tem a vitória. Meu Deus, o Senhor tem a estratégia certa para esta luta. O Senhor já traçou um plano de vitória para mim. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor não nos colocou nessa batalha para sermos humilhados. O Senhor não nos deixou nessa batalha para sermos envergonhados. A alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Eu confio em Ti, Senhor. Oh, aleluia. Clame, peça ao Senhor a vitória na sua batalha. Fala para Deus o seu problema agora. Quebra o cântaro, quebra o cântaro. Quebra o cântaro na presença do Senhor. Quebra o vaso. Diga: Jesus, eu sou de barro. Jesus, eu sou fraco mesmo. Senhor Jesus, eu não posso, mas eu confio que o Senhor está derramando no fogo precioso em mim. E quebrando o vaso, o fogo do Senhor vai se manifestar. Quebrando o vaso, a unção do Senhor vai se manifestar. Oh, aleluia. Vitorioso és, na tempestade estás. Senhor, Tu és vitorioso. Teu nome infalível é, os reinos
nunca perdeu uma guerra, nunca perdeu uma batalha. Tu és o nosso Senhor. Vai à nossa frente, Jesus. Vai à nossa frente. Lutamos com